Salve, salve família! Uma boa noite pra vocês, uma boa noite pra geral. Como vocês estão, galerinha? Tudo suave? Ó, minha voz tá até... Fiquei até emocionado aqui. A voz tá meio zoadinha. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Beleza? E aí, galerinha? Tudo de boa? Na paz? Como vocês podem ver, a gente começou a montar o cenário. Mostrei lá no... Boa noite, Glória Levikovic. Seja bem-vindo, camarada. Muito bem-vindo. A gente começou a montar aqui o cenário, ó. Agora tem mesa ali. Tem outra mesa atrás de mim. E aqui, ó, tem... Ai, minha câmera tá caindo. Calma aí. Tem o bagulho de leãozinho aqui agora, família. Aí sim, hein? É isso. Aos poucos aí a gente tá montando o cenário. Logo, logo eu colo as coisas aqui atrás. Enfim, vamos ver o que vai rolar aí pra frente. Bom, curiosamente, ontem ainda me pediram, chegaram e falaram: Marcos, fale sobre sociologia brasileira. E aí calhou que era a última live sobre sociologia não brasileira, né? Dentro da programação do Alisson Mascaro, dentro do que ele tinha proposto no livro. Hoje a gente já entra aí com sociologia brasileira, que eu acho que é o tema que a galera mais queria que eu trouxesse, porque desde a primeira vez vieram me perguntar sobre sociólogos do direito brasileiros. E aí eu citei uns que tem bem lá no começo. Mas agora a gente vai entrar aí profundamente nesse tema, né? Daqui a pouco eu explico mais ou menos como a gente vai seguir aí essas questões, porque a abertura do capítulo é ele meio que explicando o que vai ser trabalhado no capítulo, aí antes de uma geralzona a gente vai para esse capítulo. Talvez hoje a gente só leia a introdução. E aí eu queria ver, já aproveitar agora, se tem alguém que tem o drive para mandar no chat. Porque eu já tinha liberado o drive do livro um tempo atrás, mas eu não posso mais mandar o drive. Então, se alguém quiser mandar, pode mandar, tá? Tá liberado. Antes disso, vamos pros recados, né? Começando por coisa importante. Hoje tem jogo do Corinthians daqui a pouco. Eu acho que é a coisa mais importante de hoje. E a segunda coisa, álbum da Glória Groove, né? Então é isso. Acho que é o que a gente tem de importante pra hoje. Que tô na expectativa. Nossa, tô bem ansioso mesmo pra esse álbum. Acho que vai ser show de bola. Enfim. Outra coisa, os livros Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito e Sociologia do Direito, os três do Alisson Mascaro, estão em promoção pela editora Gen Atlas, que é a editora aqui que faz o livro, tá, família? E aí o Introdução ao Estudo do Direito tá na 8ª edição e o Filosofia do Direito tá na 9ª, e essa daqui é a primeira de Sociologia do Direito, né? Eles reformularam as capas dos outros dois e agora os três têm capa igualzinha. Achei muito fofo, ficou bem, bem lindo mesmo. E aí, então, é basicamente isso. Aqueles recadinhos de sempre, galera. Bom, ninguém tem o drive, família. Calma aí que vamos fazer um esquema então aqui. Eu vou mandar... Deixa eu ver se eu acho o drive aqui. Cadê? Aqui, cadê? Nossa, tá bem pra cima agora. Aqui. Glória, estou mandando em seu zap. Deixa eu achar a conversa aqui. E aí se puder mandar no chat só pra... Cadê? Eita. Meu Deus do céu, um monte de gente mandou mensagem hoje pra resolver coisa. Eu tô perdido. Cadê? Aqui. Aqui, beleza. Mandei no Insta, então se você puder jogar no chat aí, por favor. Porque depois que o Alisson compartilhou o bagulho das lives, eu fiquei meio pá, tá ligado? E aí, bom, enquanto joga aí no chat o drive, já deixa eu falar o capítulo pra vocês, mas é o capítulo 11, se eu não me engano. Eu vou fazer a introdução que eu sempre faço das lives pra galera do YouTube, pra galera que tá aqui na Twitch que ainda não conhece, enfim, pra geral. É isso, capítulo 11. No livro é a página 105, não sei qual é a página no PDF. Muito obrigado, camarada, muito obrigado. Então, antes de tudo, aqueles recadinhos de sempre, galera. A gente tem aí as redes sociais, @morcego_, Marcos_, tanto no Insta quanto no Twitter. É onde a gente divulga, onde a gente avisa tudo. É onde, tipo, mano, o básico é lá. A gente tá sempre postando, agora a gente tá tentando umas formas de divulgação diferentes, enfim. Quem viu hoje eu postei lá o IGTV, o Reels, quer dizer, eu achei daorinha, eu gostei daquela forma de anunciar as lives e pá. Achei bem interessante.
Enfim. E lá a gente anuncia quando sai, quando tem live, quando tem podcast. Pra quem não sabe, eu tenho podcast Caverna do Morcego aí, que é um podcast aí pra divulgação científica, divulgação de trabalhos, divulgação de várias coisas assim. Além disso, as lives aqui são postadas posteriormente no YouTube. Então quem não conseguir ver tudo, não conseguir ouvir, pá, não sei o que, a gente tá aí no YouTube. Mano, pesquisa lá, Caverna do Morcego Marx. Não tem erro, Sociologia do Direito, não tem erro. É a única Caverna do Morcego que fala sobre isso. E lá estão todas as lives salvas. Tem um número me ligando, eu acho que é a Vivo ou a Claro, vamos ver. Alô? Eles desligaram, ó que bando safado. Cara, eu odeio esses bagulhos de telemarketing e de... Enfim, agora é só o robô que liga, né? Porque antes era a galera que ligava, eu ficava meio mal, tá ligado? Eu tentava, pô, não, obrigado, pá. Mas agora que é robô, mano, eu não tenho paciência pra robô. Enfim, aí lá tem todas as lives de tudo que a gente viu até agora. Além disso, galera, a gente tem aí o Apoia-se, apoia.se/Caverna-Morcego, que é o principal apoio coletivo que a gente tem no podcast. Além do Pix, que tem aí até o QR Code aí do lado, que é do próprio Pix. Pra quem quiser, né, pô, quero mandar um realzinho pro Marcola e mandar uma mensagem pra ele ler na live. Assim que eu receber a notificação, também posso fazer a leitura aí da mensagem. Caso queira também, né, não é... Infelizmente ela não aparece na tela porque eu não consegui cadastrar isso daí, mas, enfim. Erros, eu sou péssimo com tecnologia, tá, família? Já aviso. Eu acho que eu preciso limpar a câmera, mas isso deve ficar pra amanhã. Então, hoje a gente entra numa outra dinâmica do livro. Vou explicar aqui. A gente viu o desenvolvimento da sociologia no decorrer do que a gente pode começar a articular como uma pré-sociologia. A gente começa nos clássicos, que a gente vai ter aí Platão e Aristóteles, que são utilizados até hoje para certas discussões. Depois a gente vai para a Idade Média, o que acontece na Idade Média, e depois para a Idade Moderna, posteriormente a contemporânea. Só que, a partir do contemporâneo, ou seja, depois de Marx, depois de Durkheim, Weber e Marx, que são os porquinhos da sociologia, a discussão ela ganha outro caráter. Ela para de ser discutida a partir de ordem cronológica e ela passa a ser discutida por vertentes, que vão ser 3 vertentes, de acordo com Alisson Mascaro, né, a separação dele. A justpositivista, que vai seguir a manutenção do capitalismo, que vai pensar em alterações e reformas dentro do capitalismo e reformas que procuram manter esses tipos de dominação. É o que a gente vê com Luhmann, é o que a gente vê com Habermas. Depois a gente tem uma leitura não justpositivista, mas que não chega a ser marxista, não chega a ser crítica. Ele nem utiliza marxista, ele utiliza crítica. Ela entende outras formas, porém ela não vai ir até a raiz do problema. E aí a gente tem as leituras críticas, que foram as últimas que a gente fizeram a nível de leitura marxista, que vão ser Pachucanes, Marxismo Ocidental, Escola de Frankfurt, Althusser e o Novo Marxismo. As lives estão salvas. Agora a gente dá um passo. A gente vai passar a olhar isso aqui no Brasil, a partir desses 3 caminhos da sociologia do direito brasileiro. Já avisando que pode ser que a gente só leia essa introdução. A depender do tempo e do meu cansaço, a gente vai ler a justpositivista. Talvez não. Pode ser que não. Enfim, a gente vai ver aí. Como tiver as conversas, se vocês estiverem falando bastante aí, a gente vai acabar se estendendo, né? E aí tá tudo certo. Aí a gente vai passar pela não justpositivista outro dia e pela crítica, porque a crítica ela realmente precisa ser sozinha outro dia. O Mascaro, inclusive, falou que a crítica dá pra dividir em 3 partes, porque são, enfim, realmente uma discussão a fundo desses pensadores críticos. E depois que a gente acabar essa parte, para encerrar o livro, a gente vai fazer uma discussão sobre a sociedade de direito do Brasil, a formação e a atualidade. Então, o Mascaro vai para além de só passar pelos pensadores, mas vai estudar as formas sociais capitalistas aqui no Brasil. Isso é sensacional. Então, família, para quem tiver aí, puder abrir o capítulo 11 do livro, Sociologia do Direito, do Alisson Mascaro. O Drive está no chat. Não sei se vocês já viram, então quem quiser abrir, é só abrir. É isso. Antes, ele sempre faz uma introduçãozinha do capítulo, né? Então, vamos lá.
Após este livro estabelecer a evolução histórica e a sistemática dos grandes métodos da sociologia do direito, faz-se, agora, a aplicação de suas proposições a questões específicas, tratando de um ponto nodal, a sociologia do direito brasileira. Há uma pequena diferença terminológica, mas que é de fundamental importância entre a sociologia do direito brasileiro e a sociologia do direito brasileira. Ah, tem uma diferença, ele está falando sobre a sociologia do direito brasileiro. Entendi. Aqui não se trata de ter por objeto apenas os pensadores da sociologia do direito atuantes no Brasil, o que seria uma sociologia do direito brasileira, mas também a sociologia do direito da nossa realidade nacional, o que constitui uma reflexão a respeito da sociologia do direito brasileiro. Caracas, entendi. Então, o que acontece? Ele não vai olhar apenas para os definidos sociólogos do direito, mas ele vai olhar para a sociedade e a sociologia do direito, por isso brasileiro. Portanto, a observação de realidades jurídicas de uma formação social específica. Como a gente já dialogou, já discutiu antes, o direito faz parte de uma forma social capitalista. A sociologia do direito brasileiro se estabelece como um entrecruzamento de saberes sociológicos, que trata de dois objetos temáticos próprios, o Brasil e o direito, e de sua articulação, o direito brasileiro. Decorre daí, na sequência didática deste livro, o estudo primeiro da sociologia sobre o Brasil, uma sociologia de direito brasileira, e depois da sociologia sobre o direito brasileiro. Acerca da sociologia sobre o Brasil, há uma história de leituras variadas, debates, contraposições, divergências e confluências teóricas. Acerca da sociologia sobre o direito brasileiro, abrem-se ao menos dois eixos temáticos. Aquele de sua formação histórica, que é o que a gente vai ver depois, perguntando sobre a natureza da sociedade e do direito nos séculos coloniais, imperiais e republicanos, em tempos nos quais desponta a escravidão como sua principal marca, e aquele da situação do direito brasileiro na atualidade, a partir de seus quadros estruturais presentes. Dito isso, a gente vai agora entrar nos três caminhos da sociologia do direito brasileiro. Galera, como tem uma galera nova aqui na live, eu queria lembrar, vocês podem ir falando, digitando, enfim, o que vocês quiserem enquanto eu falo, tá? Acabando o parágrafo, tudo, acabando a citação, eu sempre dou uma lida, porque eu gosto de trocar essa ideia. Então vamos lá. Embora na atualidade haja uma acentuada tendência a reduzir a sociologia a estudos aprofundados de temas e escopos limitados, profissionalizados e bastante calcados no âmbito acadêmico, no ambiente acadêmico, e aí a gente tem uma citação aqui de Sérgio Miceli e Carlos Benedito Martins por uma sociologia da sociologia brasileira para Ateliê Editorial, onde ele diz: a partir de meados da década de 70, a pós-graduação em Sociologia se beneficiou da intensa arrancada de institucionalização, a qual veio se expandindo em ritmo veloz em todas as regiões do país, tendo propiciado os alicerces de uma robusta comunidade de sociólogos profissionais. Então, deu-se historicamente, em especial em meados do século XX, uma mirada de ampla envergadura sobre a natureza da sociologia brasileira. A esse movimento de leitura sociológica chamou-se de interpretação sobre o Brasil. Ok, interessante, eu não conhecia essa movimentação em si, nem esse nome, mas interessante. Seus intérpretes buscavam alcançar sentidos gerais, ou ao menos amplas determinações do processo social do país. Não ocorreu aqui um movimento apenas de sociologia universitária. Então aqui não houve apenas a sociologia universitária, mas para fora dela também. Ainda que muitos de seus importantes intérpretes tenham sido baluartes do saber sociológico universitário, como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes, por exemplo. Outros, parcialmente vinculados à universidade, buscam fixar a interpretação sobre o Brasil para fins políticos e sociais práticos, reformistas ou revolucionários, como a gente tem Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior e Rui Mauro Marinho. A empreitada de interpretar e debater os sentidos da sociedade brasileira se tornou presente no momento em que, após a escravidão, com as novas demandas republicanas e capitalistas, o Brasil buscava projetar seus passos de desenvolvimento, conservação e mudança social. Então é isso que marca o quadro de virada dentro da sociologia. E aí ele separa em dois grupos, um grupo que é utilizado dentro da universidade e outro que não.
Inclusive, é uma das críticas que ele tem à leitura do Florestan Fernandes, porque ele vai falar, a universidade e a institucionalidade vai pegar uma primeira fase do PT, perdão, é que eu tenho que falar do PT, né? Inclusive, parabéns, PT, não sei se a gente tem alguém que é do PT aqui, parabéns, O Florestan Fernandes, no começo de seus estudos, ele foca, por exemplo, nas populações que são povos originários e no movimento negro. Da hora. Só que, após um tempo, ele tem, por exemplo, protesto... Putz, eu não lembro, mas é sobre os protestos dos movimentos negros que começam a despontar no final da ditadura. Mais ou menos no final não, né? Do meio pro final da ditadura. Além de outros temas, como, por exemplo, reflexões sobre o instrumento político, e por aí adiante, que ele vai radicalizando o pensamento dele e o entendimento teórico, né? Desde Poder e Contrapoder na América Latina e textos assim. E ele olha e fala, a universidade e a institucionalidade pega essa primeira fase do PT. Do Florestan. E aí depois ele desponta, e assim como Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior e Rui Mauro Marini, para fins políticos e sociais práticos. Mas isso é só pra frente, que é a parte que vai nos interessar aqui quando a gente for falar dele. Continuando, aí a gente tem uma nota de rodapé aqui do André Botelho e o retorno da sociedade política e interpretações sobre o Brasil. Do Brasil, pela Vozes, editora Vozes, grande editora. Não, perdão. Nossa, hoje eu tô... Calma aí, deixa eu dar uma respirada, família. É a de cima, perdão, é a citação de cima do Bernardo Recupero para Alameda, que é 7 lições sobre interpretações do Brasil. Vamos lá. As interpretações do Brasil estavam, de certa maneira, bloqueadas durante a maior parte do século XIX, já que a investigação mais totalizante a respeito do país era impedida pelas próprias condições da sociedade de então, no qual o fato dominante era o trabalho escravo. Assim, havia uma espécie de acordo tácito entre os participantes do debate político e cultural que excluía da discussão certos temas, principalmente os relacionados com a escravidão. Ok, assim como aconteceu quase toda a sociedade que teve escravidão, né? Era necessário passar a limpo os esquemas interpretativos tradicionais sobre o país e forjar parâmetros novos para a atuação social. Os grandes intérpretes do Brasil não eram uníssonos nas suas análises sobre a história pretérita, nem tampouco sobre os caminhos necessários ao futuro. Perfeito. Normal isso daí, né? E aí seus posicionamentos vão desde reacionários, como Gilberto Freire, até os progressismos revolucionários. Perfeito. A única influência entre todos se deve ao fato de que buscaram compreender a sociedade brasileira a partir de grandes chaves de interpretação sociológica. Ao mesmo tempo, esse bloco de pensadores, por mais distintos sejam seus propósitos e bases, até hoje tem servido como marco de disputas políticas, culturais e sociais sobre o Brasil. Lembrando que o Gilberto Freire é um dos nomes levantado pela direita para desmobilizar os movimentos sociais da esquerda. Agora sim, André Botelho, o retorno da sociedade política e interpretações do Brasil pela Vozes. As interpretações do Brasil existem e são relidas no presente, não como supostas sobrevivências do passado, mas orientando as escolhas de pessoas e imprimindo sentido às suas experiências coletivas. Elas constituem um espaço social de comunicação entre diferentes momentos da sociedade, entre o passado e o futuro. E é por isso que sua pesquisa pode nos dar uma visão mais integrada e consistente da dimensão do processo que o nosso próprio presente ainda oculta, e porque representam um repertório interpretativo a que podemos recorrer, manifesta ou tacitamente, para buscar motivação, perspectiva e argumentos nas nossas contendas, bem como na mobilização de identidades coletivas e de culturas políticas. É preciso, então, começar por reconhecer que nem o ensaísmo, nem as interpretações do Brasil nele esboçadas constituem realidades ontológicas estáveis. São antes objetos de disputas cognitivas e políticas e, nesse sentido, recursos abertos e contingentes, ainda que não aleatórios, do presente. Perfeito. Ele tá dando aqui porque a gente deve voltar para isso para avançar, né? Eu não sei como o pessoal fala, como diz Lenin, né? Um passo atrás, 2 passos à frente. Não, é isso o livro dele? Eu não lembro. Enfim. O Alisson propõe que os grandes debates sobre a interpretação sociológica a respeito do Brasil sejam agrupados por 3 caminhos de pensamento contemporâneo, aos quais ele se referiu no capítulo anterior, né? Cuja didática permite articular 3 grandes horizontes metodológicos da sociologia. Então a gente tem aí
3 grandes horizontes metodológicos da sociologia. O mesmo pode se dar à sociologia acerca do Brasil. No primeiro dos eixos, mais próximo do que juridicamente se chama por juspositivismo, estão leituras que compreendem, aqui reparem, ó, juspositivismo, leituras que compreendem a formação e o problema do país mediante as chaves das instituições, normas jurídicas, legalidade e formalização das regras políticas. No segundo eixo, próximo ao que se pode chamar por não juspositivistas, a interpretação sobre o Brasil alcança fenômenos sociais variados, onde a gente tem raça, valores, culturas, cultura da colonização e dos povos, os costumes e os vínculos de coesão. Camarada estagiário! Muito obrigado aí pela raid, camarada. Sejam todos bem-vindos, família. Eu não sei se fez barulho aqui no chat, porque, enfim, tá zoado aqui, deixa eu... Não sei se fez barulho, velho. Vamos lá, vamos dar outra atualizada aqui. Mas muito obrigado pela raid, camarada. Seja geral bem-vindo. Boa noite, boa noite, boa noite. Uma honra ter vocês aqui. Gente, quem não conhece ainda o camarada, sigam, entendeu? Acompanhem as lives lá. Dê uma força lá também. E é isso. Tamo junto, família. Muito obrigado novamente. Eu ia dar uma rodadinha aqui, mas eu acho que não dá mais pra rodar, porque agora... Aí. Aqui também não. Enfim, hoje, o que acontece, família? Até vou cortar um pouquinho a live aqui, rapidão. Eu reiniciei o PC 1h30 antes da live. Ele atualizou. Só que ele atualizou, tipo, ele voltou muito devagar. E agora ele tá acordando, tá ligado? Ele tá acordando só agora. Agora que ele tá... Então, família, se alguém conseguir mandar o link no Drive aí novamente, porque entrou gente nova. A gente tá entrando em Sociologia do Direito Brasileira, família. A gente começou a discutir agora juspositivismo e não juspositivismo. O próprio peão da casa própria. A gente começou a discutir agora juspositivismo e não juspositivismo, que a gente já falou antes, mas ele optou por isso para dar uma abertura pro... Muito obrigado novamente, camarada. Quem quiser acessar aí, a gente tá no capítulo 11. Enfim, a hora que eu começar o próximo parágrafo eu indico como ele começa, tá? No terceiro dos eixos, a que se pode denominar crítico, busca-se a determinação científica das relações sociais, dos modos de produção e das estruturas da sociedade brasileira. Tal leitura não se limita aos problemas institucionais, nem apenas àqueles dos grupos sociais e da cultura, e sim alcança eixos interpretativos decisivos: a escravidão, a colonização, o capitalismo. Perfeito. Então ele fez essa diferenciação aí entre juspositivismo, não juspositivismo e a teoria crítica, aonde o juspositivismo se mantém da questão de não, a gente precisa só mudar uma coisinha aqui no direito e tal. O não juspositivismo no Brasil ganha um caráter diferente. Fechou, camarada? Se cuida. Fica em paz. O não juspositivismo traz uma coisa diferente e que é muito interessante, que é justamente a questão de, aqui, a gente, no Brasil especificamente, a gente vai ter a discussão sobre cultura dos povos, a questão da colonização, os costumes e a raça. Só que ele vai se manter nisso daí. Ele não vai ir para a raiz do problema. Aí a gente tem a leitura crítica, que busca ir atrás disso. Então, para quem abriu o livro agora, a gente está na página 207, né, do capítulo 11. Eu não sei qual é a página do PDF, enfim. O capítulo começa com C na sociologia geral, as leituras juspositivistas. E aí a gente parte. Se na sociologia geral as leituras juspositivistas bebem de fontes como a de Weber, as não juspositivistas de outras, como as de Comte e Emile Durkheim, as não juspositivistas de outras, como as de Comte e Durkheim, e as críticas de Marx. Eu acho importante pautar isso porque ele não coloca isso daí... Enfim, deixa eu marcar aqui. O mesmo se espelhará para a sociologia do Brasil. Autores juspositivistas como Sérgio Buarque de Holanda ou Raimundo Faoro guardam grandes inspirações weberianas. Importante colocar isso daqui. Caracas, que interessante. Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro guardam... As não juspositivistas, que a gente vai ter Gilberto Freire, Darcy Ribeiro e Guerreiro Ramos, partem de fontes sociológicas variadas, muitas delas do século XX, outras dos Estados Unidos do século XX. E aí a gente vai ter os sociólogos críticos, como Caio Prado Júnior,
Florestan Fernandes, em algumas de suas fases, e Rui Mauro Marini, que fundam-se no pensamento de Marx. Enfim, Clóvis Moura é fantástico nisso, viu, família? A variabilidade de suas posições, pontos de partida, ênfases e proveitos pode ser mais bem fixada quando pensada a partir dos 3 caminhos do pensamento sociológico contemporâneo. Podem-se verificar, na sociologia sobre o Brasil, positivistas, vieses críticos à ausência de legalidade e pessoalidade, e daí clamores à presença do direito ou à sua melhoria. Nas sociologias acerca do Brasil não positivista, os acentos não recaem nas leis das instituições estatais, mas sim nas articulações sociais, mistura de raças, modos de convivência entre classes, coesão e harmonia. Costumam-se ressaltar aqui as originalidades dos vínculos sociais brasileiros, estabelecendo daí louvores e críticas. Na sociologia sobre o Brasil, críticas buscam-se as determinações estruturais da sociedade, os modos de produção brasileiros, a escravidão, as classes e grupos sociais, exploração e dominações. Lembrando que o Marx olha para o Estado a partir da dominação e da exploração. 3 caminhos da sociologia sobre o Brasil revelam 3 pontos de partida distintos e respostas à sociedade também distintas. E a gente sabe que aqui no Brasil o que mais tem é resposta para a sociedade, né? E uma mais bizarra que a outra. Gildo Marçal Brandão, ao traçar uma linhagem do pensamento político brasileiro, nos identifica 2 eixos genealógicos bastante marcados, valendo-se de um esquema classificativo utilizado pela primeira vez por Oliveira Viana. Importante nome para ser lembrado, viu, família? Então, a gente está falando de Oliveira Viana e de Gildo Marçal Brandão. Brandão distingue os pensadores de uma linha de idealismo constitucional, de outros de uma visões de idealismo orgânico. E aí a gente tem aqui a nota de rodapé de quem? Do Gildo Marçal Brandão, Linhagens do Pensamento Político Brasileiro, pela Russitec. O que mais me interessa, pois, é investigar a existência dessas famílias intelectuais do Brasil, reconhecer suas principais características formais e escavar sua genealogia, verificar em que medida os conceitos de idealismo orgânico e idealismo constitucional, formulados originariamente por Oliveira Viana, são capazes, desde, é claro, que trabalhados de modo que não neutralize suas petições de princípio e a esvaziar o que contém a justificação ideológica de um projeto de monopólio de poder e de saber, de descrever e analisar as principais formas de pensamento, que do último quartel do século XIX para cá dominaram o pensamento social e político brasileiro. Os primeiros se fundam numa interpretação do país a partir dos prismas liberais burgueses. Então, o idealismo constitucional vai ser aquele liberalzote, aquela pessoa que a gente adora, que a gente ama, que a gente abraça e mete um soco nas costas. Enfim, vislumbrando projetos de afirmação, melhoria ou reforma do liberalismo e das instituições jurídicas constitucionais com seus marcos desejados. Salve, salve, Iago Sena. Então, os idealistas constitucionais vão ser essa galera tipo, a gente faz uma reformazinha aqui para não sei o quê. Só que essa reforma só acontece quando beneficia o próprio sistema deles. E o segundo vai reconhecer a sua natureza distinta de um padrão liberal. Ok, isso é importante, é um começo. A sociedade, organicamente, se funda em amálgamas e coesão de poder, autoridade, tradição, cultura já dadas ou que, a partir delas mesmas, mereceriam incrementos ou reformas. A gente tem a citação aí de Gabriela Nunes Ferreira e Diego Rafael Ambrosini em Os Juristas e o Debate sobre País Legal e País Real na República Velha, do livro organizado pela Gabriela Nunes Ferreira e pelo Guilherme Carlos, Os Juristas na Formação do Estado-Nação Brasileira, pela editora Saraiva. Editora que eu não sei mais nem se existe, infelizmente, mas é isso. Oliveira Viana, tomando partido do idealismo orgânico, acusa ao idealismo constitucional de utópico. Há, então, 2 espécies de idealismo. O utópico, que não leva em conta os dados da experiência, e o orgânico, que só se forma na realidade, que só se apoia na experiência, que só se orienta pela observação do povo e do meio. Isso daí ainda em Oliveira Viana, do idealismo da Constituição, né? E aí, sobre o que ele traz, a gente tem as pessoas previamente citadas, né? Para o jurista fluminense, há, sobretudo, entre os idealismos orgânicos e utópicos, uma diferença de fundo, digamos, metodológico. Ao contrário dos idealistas orgânicos, os utópicos acreditariam profundamente no poder transformador, quase mágico, das leis e instituições sobre a realidade.
E para o idealismo orgânico, o país real teria precedência sobre o legal, enquanto para o tópico seria a relação inversa. Interessante definição, enfim, não é o nosso foco agora, então tá tudo certo. E ainda, para além da divisão dúplice básica, bastante entrada ao longo da história do pensamento social brasileiro, apresenta-se também o conjunto dos pensadores marxistas. Nota de rodapé do Vanderlei Guilherme dos Santos em Paradigma e História, a Ordem Burguesa da Imaginação Social Brasileira, roteiro bibliográfico do pensamento político social brasileiro, entre 1870 e 1965. Eu odeio título e subtítulo que deixam tudo muito grande assim, velho. Fica enorme. Esse daqui é pela UFMG. Assim, ora liberal, ora conservadora, ora outra vez liberal, a mesma concepção de política repete-se em diversos momentos da história nacional e assegura a identidade de figuras e grupos que inclusive se supõem distintos. A gente não sai da sociabilidade capitalista, né? E é isso. Daí então, minha proposição é de 3 caminhos da sociologia contemporânea a ser aplicada no caso brasileiro. Organiza e dá eixo de compreensão a tais distribuições de linhagens, sobre a sociologia do Brasil. E, no seu prisma especificamente jurídico, são os padrões juspositivistas, não juspositivistas e críticos que os identificam. A cultura jurídica brasileira, quando defrontada com os padrões interpretativos sobre sua própria realidade, se referenciou a intelectuais simbólicos desses 3 caminhos distintos. A velha tradição liberal, que vem de pensadores como Tavares Bastos, do século XIX, alcança em Rui Barbosa o seu expoente. Tá? Tradição liberal, como Tavares Bastos, alcança em Rui Barbosa seu máximo expoente. E a gente tem aqui Rui Barbosa em Escritos e Discursos Seletos, pela Nova Aguilar. Conforme o louvor feito por Rui à legalidade contra as mazelas nacionais, só o Brasil se acastela na mentira de uma rotina conservadora com que a indústria política mascara os interesses de sua estabilidade. Só o Brasil renuncia a ter um governo de legalidade, honestidade e liberdade para se oferecer ao mundo o espetáculo de uma nação de 25 milhões de almas debaixo dos pés de 7 acrobatas da feira política. Repara que para ele o problema não é a política. O problema é que nossa política não é legal, de legalidade, não é honesta e não é de liberdade. Esse é o problema, assim. O juspositivismo e o liberalismo encontram em Rui seu exemplar de prédica. E aqui a gente continua com ele, então. Agora por Nelson Saldanha em O Pensamento Político Brasileiro pela Forense. A figura de Rui Barbosa, discutível e discutida desde seus dias, ficou como um arquétipo para os modelos intelectuais brasileiros pela verbosidade e pela erudição humanística, mas também pela combatividade permanente. Encarnou também o legalismo coerente, alimentado por um liberalismo incansável, corajoso, oportuno e tremendamente bem informado, que desempenhou em horas difíceis na defesa dos direitos humanos do poder civil um papel realmente inegligenciável. Orientam-se por uma ampliação do capitalismo já presente no Brasil. Opa, isso aqui tá caindo. Que deveria todas as relações recobrir. Por sua vez, tradições conservadoras que remontam do século XIX, a Paulino José Soares de Souza, Visconde do Uruguai, no século XX são especialmente vistas em juristas como o próprio Oliveira Viana. E aí aqui a gente tem o idealismo da Constituição, de Oliveira Viana. O que é preciso é nos convencermos que somente trabalhando sobre elementos nossos, colhidos na objetividade da nossa vida coletiva, é que podemos construir obra fecunda, grandiosa e vingadora. E aí a gente tem aqui uma citação do... cadê? L.G. Rugai Bastos em Oliveira Viana, Sociologia do Brasil, que ele diz assim: para Oliveira Viana, o Estado cria a nação, mas mantendo a velha sociedade de raízes agrárias. Nesse sentido, a função do Estado é de estabelecer e consolidar o domínio público. Para Oliveira Viana, mantidas as características, respeitadas a base da formação nacional, trata-se de alcançar a ordenação mais próxima possível das sociedades em equilíbrio político, econômico e social. E aí tem o Francisco Campos, né? Meu Deus do céu, quanta coisa, velho. Francisco Campos aqui, deixa eu ver qual texto que é esse daqui. É dele mesmo, O Estado Nacional, Sua Estrutura e Seu Conteúdo Ideológico, que foi publicado no Senado Federal, tá? Vamos lá. Ele, ao louvar a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, de quem foi ministro, diz assim: somente um Estado que encarna num chefe pode ser um Estado popular. O Estado sem chefe é uma entidade para juristas.
algebristas e especuladores da política, da bolsa, da indústria e da finança, interessados em que o Estado seja amoral, apolítico, neutro, indiferente, uma disponibilidade a ser usada nas combinações ou na concorrência de interesses. O povo, como criador, não conhece o Estado desencarnado, reduzido a símbolos e esquemas jurídicos. Um chefe, um povo, uma nação. Um Estado nacional e popular, isto é, um Estado em que o povo reconhece o seu Estado, um Estado em que a nação identifica o instrumento da sua unidade, da sua soberania. Aí está o novo Estado brasileiro. O Estado que é isto, não é uma simples mecânica do poder, é também uma alma, um espírito, uma atmosfera, uma ambiência, um clima. Cara, que viagem desse velho. E aí diz... Quem que diz aqui? Rogério Dutra dos Santos, em Francisco Campos e os Fundamentos do Constitucionalismo Antiliberal no Brasil. Ele diz assim... cadê? A crítica que o constitucionalismo antiliberal dirige ao liberalismo indica que o processo decisório parlamentar não acompanha a dinâmica temporal contemporânea. No entanto, a solução proposta por Campos é adequar as instituições públicas às exigências do tempo pela exceção. A pressão dos fatos exige uma ditadura. Cara, reparem que essa... Olha o que ele está falando. Ele está falando sobre a questão de que um Estado sem esse soberano é um Estado de juristas e que, portanto, tem que ter um reconhecimento, inclusive da própria população, de encarnar o soberano no Estado. No caso, a forma conservadora que ele trazia era para dar respaldo à ditadura militar. Tem um grupo atualmente conservador que estava pedindo, inclusive, o fim do STF, estava contrariando o STF, enfim. E se colocou como salvador também. E tentou encarnar a nacionalidade brasileiro, né, o Estado-nação Brasil, unificar isso através de elementos dele. Reparem que o pensamento protagonizado pela família Bolsonaro e seus ideólogos é reacionário e tem ligações aí com, por exemplo, Vargas. Antes que falem que o Vargas foi quem concedeu direitos, o Vargas ajudou a população negra. Se for falar isso, nem fala, fica quieto. Quando o PDT vem falar isso, eu já fico nervoso já. Enfim. Mas é a mesma linha de pensamento. E ela conseguiu uma boa atualização, porque ela conseguiu um respiro muito grande nesses últimos anos. Eles dão mais ênfase ao poder, à nacionalidade, à coesão social, que propriamente às leis. Seu caráter não justpositivista é patente. Caracas. Deixa eu marcar aqui, família, calma aí. Ai, interessante. Orientam-se por uma valorização do passado como maneira de agir socialmente de modo estável. Velho, parece que eu tô vendo ele falando do puta que pariu. Meu Deus. A leitura liberal, calcada em frágeis horizontes de compreensão sociológica, o louvor da lei, das relações contratuais, da segurança jurídica, não consegue ser totalmente superada apenas com leituras não justpositivistas. O louvor da coesão social é também o idealismo às avessas. Desejam forjar um realismo fantasioso. A gente tem a citação aqui, que começa com o Alisson Mascaro falando, mas é Edivaldo Amaro Vieira, Autoritarismo e Corporativismo do Brasil, Oliveira Viana e companhia, pela editora Unesp. A concepção realista do mundo, projetada por Oliveira Viana, representa sem dúvida a operação de aculturação de doutrinas externas. Reproduz o mesmo mecanismo de transposição do liberalismo europeu ao Brasil, com outra solução: desempenha o papel de crítica conservadora. Trata-se, pois, de repetir o que condenou, com a diferença do que repudiara o pensamento liberal, construir uma abordagem típica do conservadorismo. Indo para a última frase desse trecho, a coerência só desaparece na concepção de mundo, uma contradição em si mesma, já que representa a atitude realista que não parte da realidade. Só para fechar isso. Então, os limites das leituras sociológicas liberais e orgânicas passam a ser suplantados apenas quando, a partir de leituras materialmente científicas, aqui a gente entra na parte legal, aqui a gente começa a parte interessante. Olha isso. O marxismo alcança o problema das formas sociais na específica formação social brasileira, apontando para a transformação social, o futuro como horizonte de ação. E o primeiro pensador que ele traz
As reflexões de Carlos Marighella sobre a necessidade da revolução socialista para além da luta institucional e jurídica. Ele que foi deputado constituinte quando da Constituição de 1946, reconhecendo a natureza da dominação da ordem jurídica, tanto democrática quanto ditatorial do capitalismo, exemplificam posições desse caminho mais alto e rigoroso compreensão social sobre o país. O crítico. Antes da citação de Marighella, vamos aqui para Vladimir Safatli, gosto muito do Safatli, falando sobre luta armada por subtração, que está no texto do Carlos Marighella, Chamamento ao Povo Brasileiro e Outros Escritos, pela Ubu Editora. Ubu Editora, manda uns livros aí. Vamos então para Marighella. Caralho, que honra estar trabalhando com Marighella aqui. Quer dizer, pro Safatli primeiro. O mais importante líder guerrilheiro do Brasil veio de dentro do campo da política institucional. Sua decisão pela luta armada é tardia, ocorrendo aos 55 anos, quando já tinha atrás de si uma longa trajetória política. Ele fora deputado constituinte em 1946, tendo sido cassado do interior de uma política de consolidação dos dispositivos da Guerra Fria. Mesmo após derrotar o mandato e ver seu partido proscrito, ele continuou durante todo o período da pré-ditadura. Fiel à linha conciliatória e legalista do PCB, o golpe de 64 demonstrou, no entanto, a inanidade de tal avaliação e linha de ação. É sintomática para Marighella a inexistência de qualquer forma de resistência efetiva ao golpe. Ela indicava uma ilusão maior de esquerda brasileira que confiava na adesão de todos os ditames da democracia parlamentar. Essa decepção histórica que leva Marighella à luta armada. E agora a gente vai poder ir para Marighella no livro do texto Por que Resistir à Prisão. Inclusive, a gente leu um episódio de Marighella, um livro de Marighella, que depois eu confirmo nas redes, mas eu vou postar esse ano no podcast. E a gente tem mais um para ler e discutir. Enfim, quando eu for trazer ele, eu lembro que texto que é. Nos dias de hoje, por isso mesmo, o poder econômico prossegue mantendo e reforçando sua supremacia, em prejuízo das classes exploradas, como é evidente. As classes dirigentes não vacilaram em empregar a violência e subverter a ordem constitucional, para liquidar com as liberdades, evitando que delas se favorecessem as massas e opondo uma barreira à participação do povo no poder. Alguns dos instrumentos jurídicos dessa prevalência das elites se mantêm de pé ao longo da nossa história: cadeia, polícia, tribunais, sem falar nas leis de defesa do Estado, como é o caso da Lei de Segurança Nacional. São e sempre foram, até que sejam derrogadas dessa investidura, os principais meios jurídicos da afirmação do poderio e da supremacia de classes que dominam o Brasil. As grandes massas têm que se curvar a esse poderio, passar sob essas forças caudinas. Reparem que o Marighella é um sociólogo do direito praticamente, cara. Da ordem instituída pelas elites brasileiras, rejeitou a tradição do "desde preso por ordem do delegado", lema que traduz o instituto da submissão à prepotência dos senhores da democracia convencional. Estabelecida a ditadura policial militar fascista de 1º de abril, a polícia sublevou-se à justiça, mesmo a justiça das classes dominantes, o que põe em relevo a enormidade do arbítrio. A resistência à prisão em plena ditadura, mesmo ocorrendo o risco de ser baleado como fui, é um modo de exprimir confiança na capacidade e receptividade do povo para a compreensão de um ato de protesto, mesmo individual, a prova de fidelidade aos compromissos com a luta pela liberdade. Uma atitude de resistência, de não conformismo, ajuda a desmascarar a farsa e é o prenúncio da vitória. Jesus, vou até beber água depois dessa, calma aí. Caraca, Marighella é muito quente, velho. Nossa, família do céu. Jesus do céu. Meu Deus do céu, não, Marighella é... Ai. Ao estabelecer uma leitura da sociologia sobre o Brasil e sobre o direito brasileiro em 3 caminhos, não se trata de dizer que dentro de cada eixo, seus pensadores tenham plena homogeneidade. Muitas vezes, há posições à direita e à esquerda a partir da mesma base sociológica. Dos grandes intérpretes do Brasil, se Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro apontam para o liberalismo de expansão da cidadania, numa posição liberal de esquerda, muitos dos sociólogos neoliberais atuais perfilham bases similares para louvar uma pretensa limitação do Estado e do direito em favor da eficiência dos negócios e dos mercados, estando daí à direita.
Perdão, direita. Aqui é direita, tá? Enfim. Gilberto Freire, com o louvor à mestiçagem, prestou-se a agudizar mitos de uma escravidão menos opressiva e de uma colonização portuguesa mais virtuosa. Mas Darcy Ribeiro, por sua vez, denunciando as mazelas da escravidão e da colonização, encontra na própria mestiçagem uma alavanca para um projeto nacional popular de coesão social. Mesmo entre os sociólogos marxistas, alguns levantam assentos mais gradualistas e reformistas na transformação social, como parcialmente o fizeram Caio Prado Júnior e intelectuais do século XX mais vinculados ao Partido Comunista. Outros, como Florestan Fernandes, em sua fase marxista, e Rui Mauro Marini, apontam a necessidade da Revolução Socialista como etapa de superação das mazelas estruturais do país. Aqui a gente encerra essa primeira parte, família. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu tenho algo a falar enquanto eu faço essa pergunta. Vocês querem ler ainda hoje, tipo agora, as interpretações juspositivistas da sociologia do direito brasileiro? Enquanto me respondem no chat, por favor, usem o chat. Enfim, gostei muito dessa introdução, de verdade. Achei ela sensacional. Até porque ela não traz grandes citações das pessoas, tipo... do juspositivismo e não juspositivismo, ela só traz como nota de rodapé, ao contrário do Marighella. E eu achei fenomenal trazer o Marighella, saca? Trazer o Marighella foi uma tacada sensacional. Perdão, se vocês querem ou não ler as interpretações juspositivistas ainda hoje, na live de hoje. Porque se a gente não lê hoje, acho que só sábado a gente vem. Se vocês quiserem, a gente já leu hoje essa primeira parte, passando pelos juspositivistas. Deixa eu ver, porque, assim, é uma parte meio longa, mas se vocês quiserem, a gente faz hoje mesmo, não dá nada. E aí eu queria lembrar vocês, galera, que chegou hoje e tal, não sei o que, pra não esquecer de seguir a gente aqui na Twitch. A live sai depois no YouTube, provavelmente só amanhã. Eu faço o resumo no Twitter e tal. E se você tiver Amazon e você achar que a gente tá fazendo um trampo da hora aí, você pode se inscrever e sem gastar nada você vai estar ajudando o projeto aí financeiramente. Salve, salve, tabacaria existencialista! Como estás, camarada? Deixa eu responder aqui. É porque me mandaram no Insta agora há pouco que não tem Twitch. Opa, camarada, salve, salve, meu bem. Deixa eu aproveitar aqui pra avisar que tá no YouTube. Tá tudo no YouTube. A de hoje só sai amanhã. Mas irei avisar nos stories. Pronto. É isso. Então, família, vocês querem ler Juspositivistas hoje? Ou vocês querem deixar para a próxima live? Estão cansados? E aí? O que vocês me mandam? Então, é porque às vezes a pessoa tá, né? Tipo, porque aí não dá pra comentar e pá, enfim. A época que eu não tinha live eu não gostava de assistir, não. A época que eu não tinha conta. Ai, ai. Agora é com vocês a bola, família. Se vocês quiserem... Tabacaria, você chegou agora, né? Que deixa eu te explicar o que tá acontecendo aqui, né? Porque se tá ouvindo com vocês agora e não sabe o que tá rolando. A gente acabou de ler a introdução à Sociologia do Direito Brasileiro. Acho que se a gente conseguir terminar cedo não teria problema. Deixa eu ver, vão dar 9 horas agora. Bom, é certeza que antes das 10h30 acaba, ok? Isso daí é certeza. Agora, se a gente consegue fazer em 1 hora... Eu acho que vai mais 1h10, entendeu? Mais ou menos, 1h10. Estou mais ou menos, o Santos empatou. Eu fico feliz com essa notícia. Meu Corinthians joga daqui a pouco, velho. Vou perder o primeiro tempo, família. Vamos meter bala dessa sociologia liberal, dos juspositivistas, liberal e conservadora, né? Vamos, de verdade. Vamos meter bala. Eu tô afim, eu tô disposto hoje. Hoje eu tô, tá ligado? Tava semana inteira cansada. Salve, salve, titoísmo! Como você tá, meu bem? Mete bala então. Então fechou. Vamos lá, vamos falar sobre o juspositivista, que eu gosto de xingar liberal e conservador, vocês estão ligados. Aqui a Caverna do Morcego, a primeira regra tem que xingar liberal e conservador. A segunda é estudar marxismo. Enfim. E a terceira é militar nas ruas aí, né? Enfim. Bora lá então, família.
No primeiro dos caminhos da interpretação sociológica sobre o Brasil, de horizontes positivistas, seus pensadores ressaltam a importância da legalidade e do direito para a estabilidade de uma sociedade do perfil capitalista. Então, é aquela galera que se mantém na ordem. Nos dias atuais, tais leituras são mais utilizadas por padrões teóricos políticos de direita, liberais ou neoliberais. No entanto, nos quadros do século XX, destacam-se as sociologias liberais progressistas. Olha que perigo, família. Dentro da galera da legalidade, a gente tem progressista. Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro. Aí eu já tenho que criticar minha faculdade, né? Porque olha por que a gente começa. Olha por que a gente começa. Sérgio Buarque de Holanda nasce em 1902 e vem a falecer em 1982, né? 80 anos, da hora. Jurista de formação. Professor de onde? Da USP, porque é isso que a USP tem. Liberal e conservador. Na fase final de sua carreira universitária, ocupou-se em muitas obras de variadas questões relacionadas à história do Brasil, como Raízes do Brasil, que é publicado em 1936. E, com a última atualização do autor em 1969, é seu livro mais conhecido, no qual sustenta uma interpretação brasileira, da formação brasileira a partir de características portuguesas e ibéricas que se arrastam no território nacional. Jesus do céu. Então deixa eu só marcar aqui, Sérgio Buarque de Holanda. Foi professor da USP, quero marcar isso para chegar à USP. Raízes do Brasil, última atualização em 1969. Interpretação da formação brasileira a partir das características portuguesas e ibéricas. Jesus do céu, velho. Em diferença de outras regiões mais centrais da Europa, em Portugal as relações pessoais teriam tido mais relevo na dinâmica social. Holanda aponta que, não é o país Holanda, tá? A gente tá falando de Europa, não, é o Sérgio. Aponta que, historicamente, deu-se um feudalismo menos acentuado na Península Ibérica. Feudalismo menos acentuado na Península Ibérica, com diferenças sociais menos marcadas entre a nobreza e setores populares. Nessa separação social mais porosa, o surgimento dos estamentos nobres estatais e da própria classe burguesa não se deu a partir de conflitos e antagonismos estruturais. A precocidade e primazia do Estado português assim que se explica pela tendência a uma fluidez relacional da sociedade. Então, não foi algo, né, que foi por causa de uma luta que se formou, a sociedade foi assim. Ela simplesmente foi se tornando assim. Mas, exatamente por isso, a burguesia ascendeu aspirando a ser nobre, dada a proximidade de convívio. Em decorrência, o trabalho e as atividades econômicas foram desvalorizadas. O ócio e a fidalguia passam a ser símbolos almejados. Interessante. Interessante essa análise. A gente tem aqui trecho dele, né, desse livro, que é da Companhia das Letras. Salve, salve, Companhia das Letras. Cara, dá uma força pra nós, companhia. A relativa infixidez das classes sociais fazia com que essa ascensão não encontrasse, em Portugal, forte estorvo, ao oposto do que sucedia ordinariamente em terras onde a tradição feudal criara raízes fundas, e onde, em consequência disso, era a estratificação mais rigorosa. Então ele só está aqui, é só uma citação descrevendo como ele enxerga essa fluidez. Quem quiser ler, é bom, mas eu acho que não cabe aqui pro intuito da live um aprofundamento nessa questão específica. No Brasil, com o trabalho sustentado pela mão de obra escravizada, as classes e grupos sociais livres historicamente buscam fugir das responsabilidades advindas do trabalho. Olha que interessante essa separadora, né? E Holanda aponta a dicotomia entre trabalhador e aventureiro. O perfil do português que veio às terras do Brasil era marcadamente o de aventureiro. E aí a gente tem outras... Não, agora é uma citação do Rick Cooper, então eu vou ler. É muito engraçado porque com a abolição da escravatura, não sei se vocês lembram dos autores que falam isso, mas diversos autores falam que... como é que é? O negro é um vadio, um vagabundo. Ele tá naquela posição marginalizada porque ele quer e não sei o que, não sei o que. Só que quem vem como aventureiro, como alguém que almeja o ócio, afinal, você tem uma mão de obra escravizada, você coloca os negros para controlarem os negros, seja chicotear, seja caçar, enfim, seja várias coisas. Você vem como aventureiro, você vem como um vagabundo. E é isso que a burguesia né? Quando a gente fala sobre parasitas, é justamente porque eles não geram riquezas, mas eles se apropriam de todas as riquezas.
Aí a gente tem aqui o Recupero novamente, em 7 lições sobre as interpretações do Brasil. Num sentido mais geral, a conquista e a colonização de novos mundos teriam sido obra principalmente de aventureiros, homens prontos a enfrentar toda sorte de desafios e alçar grandes voos. Isso teria ocorrido entre todos os povos que se lançaram à colonização, espanhóis, ingleses e holandeses. Entre portugueses seria, porém, mais fácil encontrar homens dispostos a se aventurarem nisso. Essa atitude se deveria às próprias características do povo, como vimos, mestiço quase sem preocupação com a pureza de raça e, portanto, dotado de enorme plasticidade social. Então, não só essa questão, mas é um grupo de pessoas que não tem marcadamente ali essa questão de pureza de raça. E isso é algo que se forma neles, né? Os países do continente africano que são colonizados depois, é criada essa diferença, né? A gente tem o Fanon falando sobre as Antilhas, por exemplo. Cara, é muito louco como o capitalismo articula tudo, né, velho? Muito louco. E é por isso que é importante a gente trabalhar com o racismo dentro do capitalismo. Cara. Nossa, eu fico louco de ler essas coisas, né? Caralho, nossa, já passa mil coisas aqui. Então, as suas conexões pessoais. Lembrando, família, vocês podem conversar no chat, viu? O Fanon é fantástico. O dia que eu conseguir Condenados da Terra impresso, a gente vai ler ele aqui. Mas eu preciso dele impresso, eu não vou ler ele em PDF. Me recuso. Suas conexões pessoais, sua sagacidade e suas virtudes de trato pessoal passam a ser mais valorizadas que o labor, a inteligência operativa, a seriedade e a responsabilidade. O privado faz mais sentido que o público. Este é relegado ao plano de favores, das amizades. O pessoal é mais valorizado que o impessoal. O factual se sobrepõe à regra. É R$200 pra mais, sabe? R$200 você conseguiu um barato. Decorre daí a constatação do caráter cordial dos brasileiros. Cordialidade aqui não pode ser tomada no sentido de polidez, como sendo polidez ou mera simpatia. Repara que a gente foi pra etimologia, cara. A raiz da palavra é o latim cor, coração. As relações pessoais, afetos, amizade, inimizades, favores, graças, poder e submissão organizam a sociedade. A dominação aqui ela começa se dando no caráter pessoal. Menos que o império das leis e das regras impessoais e objetivas, impõe-se as hierarquias e distinções dos sentimentos, das lealdades, das vassalagens, dos vínculos erigidos pessoalmente. O homem cordial é um homem que não age por estratégia racional, princípios ou mesmo por eficiência. Sua postura é personalista, baseada nas relações inimigo-amigo. Sérgio Buarque de Holanda percebe ainda uma tendência ibérica e brasileira às ditaduras militares, aos mandos pessoais, que se coadunam perfeitamente com o sentido de imediata submissão dos demais setores pessoais. Bando e obediência se complementam plenamente em sociedades nas quais impessoalidade e legalidade não tem espacial valorização. Caraca, interessante. Vamos agora para um texto dele, né? Raízes do Brasil, é o único texto que eu acho que a gente vai trabalhar dele. Em sociedades de origem tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, e do outro lado, lutas entre facções, famílias, regionalismo, fazem dela um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente energética do afetivo, do irracional, do passional e uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. Quero dizer, exatamente o contrário do que parece convir a uma população em vias de organizar-se politicamente. Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. A ilhanesa, no trato, a hospitalidade, generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito um traço definido do caráter brasileiro, na medida ao menos em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões do convívio humano informados no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilidade
E essa parte é esquecida dos diálogos de hoje, né? Porque é comum falar, o brasileiro é quente, né? E não sei o que, aqui vem todo mundo e tal. Mas essa discussão na sociologia, ela não começa pra falar que o brasileiro é boa praça. Boa praça não, perdão usar esse termo, família, que praça é policial, né? Praça é verbe. Mas, no sentido de colocar que aqui as relações se dão em formas de facções, de grupos sentimentalistas, são mais pessoais. São inclusive personalistas às vezes. São, antes de tudo, expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. O desconhecimento de qualquer forma de convívio que não seja ditada por uma ética de fundo emotivo representa um aspecto da vida brasileira que raros estrangeiros chegam a penetrar com facilidade. E é tão característica entre nós essa maneira de ser que não desaparece sequer dos tipos de atividade que devem alimentar-se normalmente da concorrência. O negociante da Filadélfia manifestou certa vez a André Siegfried seu espanto ao verificar que no Brasil, como na Argentina, para conquistar um freguês, tinha de fazer dele um amigo. Principalmente nos interiores ainda é isso, né? E ele falou da questão rural e patriarcal. Mas na cidade onde eu morava, cara, você entra na loja, primeira vez na cidade. Você entra lá, bom dia. Bom dia! Você não é daqui, né? Não. Você é filho de quem? Você é neto de quem? Então sua família é tal, e não sei o quê. E se você for da família que a pessoa não gosta, a treta pode começar ali mesmo. Cara, é bizarro. Enfim, aventuras do interior, né? O interior é... Então, em face de tal quadro, Sérgio Buarque de Holanda constata as dificuldades de um regime de legalidade no Brasil. A cordialidade, que funda o modelo de sociabilidade brasileira, é também o símbolo de suas mazelas fundamentais. Então, o horizonte que se aponta, então, é o de uma revolução contra tais raízes do Brasil. Um processo que o próprio autor crê já estar em curso desde a abolição da República. Trata-se aqui de uma acepção de revolução como mudança de estruturas, não necessariamente como tomada frontal do poder, ok? Então já se fala de uma ideia de revolução, entendeu? Uma acepção de revolução como mudança de estruturas, não necessariamente como tomada frontal. A revolução que se deveria impulsionar a partir da força popular, feita dos mais ativos das classes trabalhadoras, mas de perfil capitalista. Será que aqui a gente está falando então da revolução burguesa? Almeja-se, no pensamento de Holanda, a troca do arcaísmo pela democracia formal. É a revolução burguesa praticamente, tá? O liberalismo e o regime das leis, a serem erigidos pelo povo contra as elites, pois estas são as que historicamente mais se aproveitaram do personalismo e da cordialidade, levantam-se como metas da chegada do país à modernidade. Basicamente, é isso. E a gente tem outra citação do Sérgio Buarque de Holanda, né? Do mesmo livro ainda. A ideologia impessoal do liberalismo democrático jamais se naturalizou entre nós. Só assimilamos efetivamente esses princípios até onde coincidiram com a negação pura e simples de uma autoridade incômoda, confirmando nosso instintivo horror às hierarquias e permitindo tratar com familiaridade os governantes. A democracia no Brasil sempre foi um lamentável mal entendido. Essa vitória nunca se consumará enquanto não se liquidem, por sua vez, os fundamentos personalistas e, por menos que o pareçam, aristocráticos, onde ainda se aceitam nossa vida social. Se o processo revolucionário a que vemos assistindo e cujas etapas mais importantes foram sugeridas nessas páginas tem um significado claro, será este o da dissolução lenta, posto que irrevogável, das sobrevivências arcaicas, que o nosso estatuto de país independente até hoje não conseguiu extirpar. Em palavras mais precisas, somente através de um processo semelhante teremos finalmente revogada a velha ordem colonial e patriarcal, com todas as consequências morais, sociais e políticas que ela acarretou e continua a acarretar. A forma visível dessa revolução não será, talvez, a das convulsões catastróficas, que procuraram transformar de um mortal golpe e, segundo os preceitos de antemão formulados, os valores longamente estabelecidos. É possível que algumas das suas fases culminantes já tenham sido ultrapassadas, sem que possamos avaliar desde já sua importância transcendente. Estamos vivendo assim entre dois mundos, um definitivamente morto e outro que luta por vir à luz. Cara, olha que louco. Ele não é marxista, tá? Ele é justpositivista. Mas
Essa última frase dele. Um definitivamente morto e outro que luta por vir à luz. Vocês sabem quem diz isso? A Sabrina Fernandes usa em Sintomas Mortos. A gente usa quando fala de Gramsci aqui também. É o Gramsci. Se chama interregno. Quando o antigo já está morto e o novo ainda não está pronto para nascer. E é o que nós passamos desde 2013 e pelo visto até agora, onde a esquerda, onde a esquerda se desestruturou e até agora não conseguiu efetivamente se estruturar. Um definitivamente morto e o outro que luta por vir à luz. Ainda não nasceu também. Cara, que sensacional, velho. Eu amei isso. Então, trata-se de uma leitura com ênfase nas esperanças da legalidade, do direito positivo, cuja má consolidação seria a causa da situação social brasileira. Contra a constatação de pessoalidade da cordialidade, opor-se a revolução como impessoalidade da legalidade, uma posição, então, liberal. Sérgio Buarque de Holanda assim opera a uma interpretação sociológica que, se tomada em termos de horizontes jurídicos, lastima a juridicidade personalista e cordial e almeja a instalação de um pleno positivismo. Ainda que seja pensado como democracia realizada principalmente pelo povo, esse movimento é fundamentalmente a busca por uma chegada à modernidade burguesa dos países centrais do capitalismo. Ele nada mais do que está propondo a revolução burguesa, só que como fim. Como fim. Para você ter estabelecido uma democracia que não é a democracia que tem aqui no Brasil. Isso daí a gente precisa esclarecer. Só que ainda é uma democracia liberal e positivista. E aqui a gente tem a citação de um dos pensadores mais fantásticos para se trabalhar com o Brasil. Eu utilizei ele numa matéria, Sociedade Política, semestre passado. O Antônio Cândido gera um bom diálogo com o Gramsci, viu? O livro se chama A Visão Política de Sérgio Buarque de Holanda, pela Perseu Abramo, a editora, né? Sérgio Buarque de Holanda foi o primeiro historiador que aludiu à necessidade de despertar a iniciativa das massas, manifestando assim um radicalismo democrático raro naquela altura fora dos pequenos agrupamentos de esquerda. Desse ponto de vista, coroou o longo processo histórico por ele denominado a Nossa Revolução, começada com o movimento abolicionista dos anos de 80 e em curso acelerado quando publicou o livro. O Buarque de Holanda não apenas esclarecia a nossa história, mas antecipava o futuro imediato. Pessoalmente, ele se situa numa posição democrática radical, criticando o liberalismo convencional das oligarquias, assim como o fascismo e o comunismo. Com a ciência fácil conferida pelo tempo a nós, sobreviventes, é como se estivesse antevendo a posição que assumiria formalmente em 1945 ao aderir a um partido socialista democrático. Cara, depois ele vai para um partido socialista democrático. Interessante. Quando a gente pensa na época, no Brasil o socialismo democrático não era o social-democrata de hoje, saca? Provavelmente deve ser o início do PT, pela época. Não, ainda não. Qual partido estava nascendo nessa época? Enfim, interessante. Depois tem que pesquisar. Vou pesquisar agora, rapidinho, família. Cadê? Partido Sérgio Buarque de Holanda, né? Filiação Sérgio Buarque de Holanda. Vamos descobrir agora. Cadê? Filiação não acha. Deixa eu procurar partido. Partido Sérgio Buarque de Holanda. Vamos ver se agora acha. Foi também crítico literário, jornalista e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, PT. Boto fé, mano, caralho. Boto fé. A história do Brasil é muito louca, né, assim, da movimentação da galera. Então, além de Sérgio Buarque de Holanda, as ideias de Raimundo Faroro, esse que nasce em 1925 e veio a falecer em 2003, recente pra caramba, também podem ser tomadas como uma leitura sociológica sobre o Brasil de fundo positivista, na medida em que este pensador situa sua análise das características e dos problemas do país no campo do Estado e das instituições. Faroro, jurista de formação,
foi presidente do Conselho Federal da OAB ao tempo da ditadura militar, agindo decisivamente pela abertura política ao final deste período. Sua obra mais importante é Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro, de 1958, que em 75 tem uma nova edição reconfigurada. Outras obras suas tratam do pensamento político brasileiro, como existe um pensamento político brasileiro, ou ainda uma análise da literatura de Machado de Assis e a sociedade brasileira em seu tempo, como em A Pirâmide e O Trapézio. E eu peguei o texto errado 3 vezes. Caracas. Deixa eu marcar aqui. Tanto quanto Holanda, Faroro e os donos do poder assentam seu pensamento em bases metodológicas weberianas, perfeito? O uso de ferramentas sociológicas de Weber, no entanto, é peculiar. Faroro dá ênfase à noção de patrimonialismo. Com tal chave teórica, buscará compreender a formação histórica do estamento dirigente, o patronato, de Portugal e depois também do Brasil. Para isso, Faroro estabelece uma distinção entre um capitalismo que surgiu contra as estruturas feudais e outro que se formou a partir de uma moldura estatal. O capitalismo industrial do norte europeu, para existir, destruiu os liames do modo de produção anterior, o feudal. Mas o capitalismo patrimonialista, como foi no caso de Portugal, se construiu em cidades que não tinham passado feudal prenunciado. Salve, salve, Lauro Pirola! Seja bem-vindo, camarada! Muito obrigado pela raid! E agora a gente vai ter que girar então aí o cheiro do Lauro. O cheirinho agora é bom demais. E agora a gente vai dar aquela rodadinha. Ó, fez o barulho. A rodadinha do peão da casa própria aqui, ó. Muito obrigado, camarada. Sejam todos bem-vindos. Pô, família, aí, ó. Já chegamos em 50 da meta da caverna. Embora esteja errado, eu tenho que atualizar aí. Muito obrigado, família. Muito obrigado pra quem tá seguindo aí. Sejam todos bem-vindos. Família, Bruxo Noir. É Bruxo Noir, né? Porque é francês isso daí. Lauro, muito obrigado. Sejam bem-vindos, galera. Chat exclusivo, perdão, família. Tá ligado, né? Tem que ter... Pelo menos não te chamou de Bruno Bom Dia. Calma aí. Bruno, meu Deus, não, calma aí. Cheiro do Laura. Sejam bem-vindos, galera. Família, a gente tá lendo o livro Sociologia do Direito. Se alguém puder, por favor, mandar novamente o link do Drive. Desculpa pedir a terceira vez, mas é porque entrou uma galera nova. A gente tá aqui a partir do Alisson Nascaro discutindo a Sociologia do Direito Brasileiro. Acabamos de passar por Sérgio Buarque de Holanda e estamos entrando em... Como que é o nome? É porque eu não conhecia esse pensador, tá? Raimundo Faroro. Raimundo Faroro. O cara traz Weber pro Brasil, velho. O cara traz Weber pro Brasil. Então se alguém puder disponibilizar o Drive, vai dar uma fortalecida demais aí. Estava numa live discutindo sobre direito. Caracas, que da hora. Chegou no momento correto então, camarada. É que a gente tá discutindo... a partir da sociologia, tá ligado? Mas se pá é a mesma coisa, porque é isso. Tô numa bala de discutir essas questões, velho. Pra você ter ideia, a gente tá discutindo pelo livro do Alisson Mascaro, né, família? Que é o Sociologia do Direito. Esse daqui. A gente acabou de citar Carlos Marighella, mano. E o cara era praticamente um sociólogo do direito, velho. Assim, eu fiquei abismado, Aí, tá o link aí, muito obrigado, Tabacariz. Nossa, calma aí. Acho que você mandou o link da pasta. Acho que veio da pasta aqui. Não do Drive. Alguém de vocês consegue mandar um A no Insta? Se conseguir mandar um A no Insta, eu mando o link do Drive só pra não mandar aqui na live. Levantei a hipótese de ser o cara um apresentador que durante o programa tá falando coisas criminosas e alegar legítima defesa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem coisa que só na porrada pra resolver, né? Tem coisa que só na porrada. Não tem jeito. Cara, não, isso daí é bizarro, hein, família? Isso daí é bizarro. Só um minuto, família. Oi!
Oi! Oi! Vou tentar. Não, mas daqui a pouco a gente já tá acabando aqui, mãe. Vou tentar. Vejo. Aí, família, não pode mais falar tão alto, não. Enfim. Calma aí, família. Quer saber? Vou lançar aqui, é isso. Mas qualquer coisa, vocês falem pro Alisson que eu falei pra vocês comprarem o livro, tá? Tá aí. É isso. Quem quiser abrir, a gente tá no capítulo 11, da página 214 e 215, assim. Vou tentar falar mais tranquilo. E aí ele tá fazendo a diferenciação aqui, né, sobre o capitalismo em alguns países que por exemplo, no norte europeu, que destrói o feudalismo, e outros, como em Portugal, porque em Portugal o capitalismo não destrói, porque o feudalismo não se formou do mesmo jeito que nos outros lugares. E aí, sociedades como a portuguesa, ou mesmo algumas cidades-estado italianas, ao final da Idade Média, se assentavam sobre um velho modelo social patriarcal. A gente tem a citação dele aqui no livro Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro, pela editora Globo, onde ele diz sobre isso, inclusive trazendo Maquiavel, a velha lição de Maquiavel, que reconhece dois tipos de principado, o feudal e o patrimonial, visto no último nas suas relações com o quadro administrativo, não perdeu o relevo e a significação. Verdade, né? Isso foi um dos motivos para ele se lançar aos mares, né? Quem? Jesus, calma aí, quem? Ah, sim. Sim, exato. Sim. Agora entendi, Portugal. E a cidade-estado. Sim, exato. Então, sem ter havido aí coerções e subordinações do tipo feudal, tal sociedades permitiram que elementos burgueses tivessem maiores possibilidades de atuação mercantil. Justamente é onde a gente vai pro mercantilismo. Por essa razão, sem ter que lutar frontalmente contra estruturas impeditivas, os burgueses portugueses, espanhóis e italianos conseguiram uma histórica primazia comercial, iniciando o período do mercantilismo. Mas tal facilidade, ao mesmo tempo, tem sua contrapartida. Por conta da maior permeabilidade social, a distinção entre nobreza e burguesia era menos fluida. A burguesia não se firmou contra o rei, a nobreza e o Estado, mas sim em simbiose com tais estratos, enredada persistentemente na trama patrimonial do poder, tanto político quanto econômico, reinol. Em face do reinado português, surgido pioneiramente na Europa, forjado nos primeiros contornos do moderno Estado, a classe econômica burguesa de Portugal não foi sua antagonista estrutural, mas sim classe complementar e subordinada. Caracas. Entendi. Deixa eu marcar aqui. Por tal permeabilidade entre Estado e burguesia, resulta daí tanto a proeminência histórica estatal e burguesa dos portugueses, quanto também depois o fracasso desse tipo de capitalismo. 386 no PDF. Muito obrigado. Vocês, mano, perguntaram e responderam na mesma hora, velho. Que isso. A gente tá acabando o parágrafo, e a última palavra do parágrafo que a gente tá é dependente. Depois tem outro parágrafo que começa com Faroro, e logo depois é uma citação do próprio Faroro. Congelado apenas nas atividades mercantis, sem capacidade de estabelecer uma dinâmica de industrialização, Portugal teve as glórias de primeiro Estado estabelecido no Ocidente e de ter empreendido grandes navegações e conquistas pelo mundo, para logo depois ser credor aos países capitalistas mais dinâmicos e estabelecer sua economia como dependente. Faroro ressalta que o modelo social que se forjou em Portugal passa a determinar sua história. Perfeito, 367, final da 367, família. Faroro ressalta que o modelo social que se forjou em Portugal passa a determinar sua história. Não se tratou apenas de uma associação entre a burguesia mercantil e o rei. Em especial, vai se forjando no entorno do rei um corpo de funcionários que organizam a dinâmica de reprodução do próprio Estado. Interessante. Tal agrupamento, constituído em função de sua tecnicidade, tem por eixo o direito,
aqui tomado especialmente nos âmbitos das técnicas normativas do poder. As ordenações do reino, afonsinas, manuelinas e filipinas, dão provas de uma primazia de uma organização estatal a partir de ordenamentos e vastos conjuntos de normas. Tá começando o jogo do Corinthians agora, hein, família? Perdão. As ordenações... Para Raimundo Faroro, tal corpo de técnicos do rei ganha uma força própria, constituindo-se, então, do patronato político que dirige Portugal e, depois, também o Brasil. Ele intermedia a relação da burguesia com a cúpula do poder. Tais donos do poder são efetivamente os apropriadores das possibilidades de ação nesse tipo de sociedade do capitalismo patrimonialista. E ele vai definir assim: o patrimonialismo, organização política básica, fecha-se a si próprio com o estamento de caráter marcadamente burocrático. Burocracia não no sentido moderno, como de caráter, como aparelhamento racional, mas da apropriação do cargo. O cargo carregado de poder próprio, articulado com o príncipe, sem anulação de esfera própria de competência. O Estado ainda não é uma pirâmide autoritária, mas um feixe de cargos, reunidos por coordenação, com respeito à aristocracia dos subordinados. A comercialização da economia, proporcionando ingressos em dinheiro e assegurando o pagamento periódico das despesas, permitiu a abertura do recrutamento, sem que ao funcionário incumbisse os gastos da burocracia, financiando seus dependentes. Todos cargos elevados, que davam nobreza ou qualificavam origem aristocrática, como os cargos modernos, auriam a vida e o calor do tesouro, diretamente vinculado à vigilância do soberano. O comércio, controlado ou explorado pelo príncipe, é por sua vez a fonte que alimenta a caixa da coroa. O modelo do governo que daí se projeta não postula o herói feudal, nem o chefe pessoal atado à lei. O rei é um bom príncipe, preocupado com o bem-estar dos súditos, que sobre eles vela, premiando os serviços e assegurando-lhes participação de rendas. Um passo mais, no reino onde todos são dependentes, evocará o pai do povo, orientado no socorro dos pobres. Ao longe, pendente sobre a cabeça do soberano, a auréola carismática encanta e seduz a nação. O sistema de educação obedece à estrutura, coerentemente. A escola produzirá os funcionários letrados, militares e navegadores. Mas os funcionários ocupam o lugar da velha nobreza, contraindo sua ética e seu estilo de vida. Luxo, gosto suntuário, a casa ostentatória são necessários à aristocracia. O consumo improdutivo lhes transmite prestígio. Prestígio como instrumento de poder entre os pares e o príncipe, sobre as massas, sugerindo-lhes grandeza, importância, força. Essa realidade, impedindo a calculabilidade e racionalidade, tem efeito estabilizador sobre a economia. Dela, com seu arbítrio e seu desperdício de consumo, não flui o capitalismo industrial, nem com este se compatibiliza. O capitalismo possível será o politicamente orientado, a empresa do príncipe para a alegria da corte e do Estado Maior, do domínio que o aprisiona. Cara, eu me senti contando um conto agora, velho. Eu ia lendo e tava imaginando na minha cabeça, velho. Você é louco. O surgimento pioneiro do Estado português se deveu às condições excepcionais de não ser uma sociedade feudal e de, saindo de velhas estruturas patriarcais, ganhar territórios mediante guerras, expulsando povos árabes que dominavam o espaço. As novas terras ganhas à força nem se converteram em feudos, nem passaram a burgueses particulares, mas foram sim possuídas pelo rei, que então acumula um patrimônio notável, tornando não só a figura política dominante, mas também a figura econômica decisiva. Assim, tal rei não é, como em monarquias europeias absolutistas posteriores, aquele que se sobrepõe aos poderes feudais já dados e que eram fontes tradicionais de poder, e contra os quais uma burguesia se insurgirá como antagonista. Antes, o rei português é um grande agente econômico, maior deles, que acumula para si o poder político, de tal sorte que a burguesia portuguesa, nascente com ele, deve negociar em condições de igualdade capitalista, mas também de subordinação aos mandos dos agentes reais. E aí a gente tem mais uma citação sobre o patrimonialismo e, enfim, não vou trazer aqui. Em todo esse processo, o vínculo pessoal, o favor e a obtenção da vantagem pairam por sobre a impessoalidade. O rei, por sua vez, se prolonga por meio de uma estrutura burocrática estamental que dá molde às possibilidades da interação social e acaba por ser o centro do poder, negociando possibilidades e interpretações oficiais. Nossa, que vontade de gritar, família. Agora que eu não posso, então, mano, eu gosto de falar alto, eu gosto de... Agora, então, velho, meu Deus do céu. Em especial com a Revolução de Avis, de 1383 a 1385, sustentada na baixa nobreza e na burguesia, trocando a dinastia de Borgonha,
que era mais próxima dos interesses da coroa espanhola e das velhas nobiliarquias, pela de Avis, que é desejante de soberania e autonomia ao Estado português, favorecendo a dinâmica comercial já em desenvolvimento, vai surgindo um estamento patrimonial que amálgama a relação da burguesia com o reinado. Para Faroro, não se trata de um corpo estamental nobre que circunda o rei, como era o caso das cortes europeias de extrato feudal lastreadas na honra, nem tampouco de um órgão burocrático apenas limitado à técnica e subordinado ao rei. É também mais que um híbrido de ambos, porque se assenta como corpo próprio, tomando efetivamente o poder, sustentando-se nas regras e normas por eles mesmos criadas e agindo de modo permeável tanto ao rei, ao imperador ou ao presidente e aos demais dirigentes de cúpula, quanto também aos burgueses, que então historicamente não se insurgem contra tal aparato estatal antes de se adaptarem a ele. Tal estamento patrimonial é dono do poder. Como a sociedade muda de interesses conforme as variadas frações econômicas e políticas, o patronato estatal é flexível a ponto de se submeter plenamente às mais distintas orientações. Portanto é perene, porque em todas as orientações são por ele processualizadas. Deixa eu ver. Agora a gente tem Gabriel Con, persistente enigma. E Gabriel Con é um pensador do caramba, né, velho? Bem vistas as coisas, a forma estamental burocrática tem efeito asfixiante sim, mas não por ser demasiado rígida, e sim por aquilo que é. A falta de melhor termo, designarei como resiliência. Em Faroro, o termo não aparece, tá? Submetida à pressão, ela cede, para em seguida reassumir a configuração original. Daí a sua eficácia e daí também a sua capacidade de resistir ao avanço do capitalismo moderno, pois este foi bem cedido no seu avanço quando o seu obstáculo era o feudalismo, um sistema que, como mostra Weber, é menos elástico, tem menor plasticidade do que o estamento de raiz patrimonial. É por isso que a demonstração de que nem em Portugal, nem no Brasil jamais houve feudalismo é tão importante para Faroro. O contraste é claro para ele. Submetido ao impacto do capitalismo, sustenta ele. O sistema feudal, de feitio rígido, se estilhaça, mas não ocorre o mesmo com o sistema patrimonial de feitio estamental burocrático, capaz de acomodação e compatibilidade, enquanto resiste à mudança de forma. Interessante isso daí, família, interessante. Portanto, a leitura de Faroro vê na prosa portuguesa uma viagem redonda, que sempre volta ao mesmo lugar, um processo do qual não se escapa, sendo um território das rebarbas europeias, arrancado do domínio árabe, não feudalizado, organizou-se em especial a partir do poder econômico do rei, cuja empresa econômica era feita em seu próprio interesse. Tal patrimonialismo, relativamente permeável à dinâmica mercantilista burguesa, ensejou que em Portugal se erigisse o primeiro Estado com alguns contornos modernos. Mas também o aprisionou nesse modelo, buscando os ganhos patrimoniais reais e fazendo com que a burguesia, ao invés de investir contra o domínio absolutista, se acomodasse na convivência e nos parciais interesses comuns com este. Este ciclo de um capitalismo que não veio do feudalismo e não precisou com ele romper é o de um estamento patrimonialista que se ocupa de sua própria manutenção acima de tudo. As mudanças históricas de Portugal e Brasil são, ao cabo, mudanças que sustentam o mesmo grupo de domínio. Conforme diz o próprio Faroro em Donos do Poder, de Dom João I a Getúlio Vargas, numa viagem de 6 séculos, 600 anos, uma estrutura político-social resistiu a todas as transformações fundamentais, aos desafios mais profundos, à travessia do Oceano Largo. O capitalismo politicamente orientado, ou capitalismo político, ou pré-capitalismo, centro de aventura de conquista da colonização, moldou a realidade estatal, sobrevivendo e incorporando da sobrevivência ao capitalismo moderno. De índole industrial racional na técnica e fundada na liberdade do indivíduo, liberdade de negociar, contratar, gerir a propriedade sob a garantia de instituições. A comunidade política conduz, comanda, supervisiona os negócios como negócios privados seus, na origem, com negócios públicos depois, em linhas que se demarcam gradualmente. Os súditos, a sociedade, se compreendem no âmbito de um aparelhamento a explorar, a manipular, a tosquear nos casos extremos. A cultura, que poderia ser brasileira, frustra-se ao abraço sufocante da carapaça administrativa trazida pelas caravelas de Tomé Sousa, reiterada na travessia de Dom João VI, ainda o regente de Dona Maria I, a louca, dementada pelos espectros da Revolução Francesa. A terra virgem e misteriosa, povoada de homens sem lei, nem rei, não conseguiu desarticular as armaduras dos cavaleiros del rei.
heróis oficiais de uma grande empresa, herdeiros da lealdade de Vasco da Gama, herói burocrata. A máquina estatal, com todas as setas, resistiu a todas as setas, a todas as investidas de voluptuosidade das Índias, ao contrato de um desafio novo. Manteve-se portuguesa, hipocritamente casta, duramente administrativa, aristocramente superior. Em lugar da renovação, o abraço lusitano produziu uma social enormity, segundo a qual os velhos quadros e instituições anacrônicas frustram o florescimento de um mundo virgem. Deitou-se remendo de pano novo e vestido velho, vinho novo em odres velhos, sem que o vestido se rompesse nem o odre rebentasse. Pode-se dizer que, com tal perspectiva, Raimundo Faroro enxergue nos estamentos estatais aquele dos donos do poder, o plexo central dos problemas que atrasariam o desenvolvimento do país. Trata-se de uma leitura liberal dentro do capitalismo. E aí a gente tem aqui uma citação de quem? José Eduardo Campos de Oliveira Faria, em Juristas Fora da Curva, 3 Prefis, baú de ossos de um sociólogo do direito. O então presidente da OAB, ele foi o presidente da OAB de Vargas, na época da ditadura, com a sólida base intelectual da sociologia weberiana e da filosofia do direito alemã, destacava as influências da concepção liberal do Estado e suas representações jurídicas com base nos seguintes pressupostos. E aí tem os pressupostos dele, mas aí é muito... como posso falar? Vocês podem ler, né? Vocês têm o texto aí, mas é uma coisa bem pequena dentro de todo o grau do que a gente está discutindo, a gente está no geral. Sua comparação entre sociedades se faz com as distinções internas de capitalismos em face dos países nos quais a burguesia tem proeminência. Sua proposta de combate aos donos do poder é liberal, dissolvendo poderes autorreferenciais. O dos donos do poder jurídico, dos donos do poder militar, para permitir o melhor fluxo da dinâmica capitalista. O combate do direito positivo, português brasileiro, pioneiro e estamental, burocrático, estatal. Caracas. E aí, é em favor do direito positivo, é em favor de outro direito positivo de perfil liberal. E a gente tem aqui a citação de Kátia L. Mendonça Barreto em Um Projeto Civilizador, revisitando Faroro pela SEDEC. Vamos lá. A estrutura de dominação seria para Faroro verdadeiro interdito ao desenvolvimento de um pensamento político liberal. Faroro marcadamente associa liberalismo e democracia, um como pré-requisito para o outro. Só a democracia conseguirá realizar os ideais liberais e só o Estado liberal conseguirá implantar a democracia. Subjaz a isso a crítica à impossibilidade do liberalismo e de um liberalismo econômico vingarem um quadro onde predomina a racionalidade material. Em seus escritos mais recentes, Faroro, aparentemente defendendo o liberalismo de passagem para o social-liberalismo, critica, por um lado, o fato de o liberalismo aqui presente não ter tido a capacidade de revelar uma crise industrial nacional, retirando-a da neve estamental na qual se enredou, e, por outro lado, por não conseguir se impor como um pensamento político autônomo capaz de levar a um estágio pós-liberal. É isso. É por isso que ele é justpositivista. A democracia para ele se encontra nos quadros dentro do capitalismo, dentro do Estado liberal. Para ele está perfeito isso. Dever-se-ia buscar mudar o espírito das leis, mas manter um espírito de leis liberal, o justpositivista, que permitisse o crescimento da sociedade contra o Estado. Cara. Em alguns momentos históricos, a leitura da obra de Faroro se destacou por uma apropriação mais proeminente e progressista, à esquerda. Ao tempo da ditadura militar de 64, por exemplo, enxergando nos militares um exemplo do patronato dominante, mas em outros momentos prestou a uma curiosa sintonia com o neoliberalismo, ainda que o próprio Faroro estivesse à esquerda no espectro interno dos liberais. Sua leitura dos donos do poder enxerga no Estado e no direito o problema da formação brasileira, e outra modulação do Estado e do direito, sua solução. Jesus do céu. Trata-se filosoficamente de um horizonte de justpositivismo ético que foi recorrente na esquerda liberal brasileira pós-redemocratização. A gente sabe como que foi a esquerda liberal brasileira pós-redemocratização até os dias de hoje, né? Porque é isso que eles defendem. Ainda segundo a leitura de Raimundo Faroro, já estamos acabando, viu, família? Repousa na natureza peculiar do capitalismo brasileiro e das suas instituições políticas o problema social a ser resolvido. Em chaves weberianas, trata-se de romper com o sufoco histórico do estamento burocrático patrimonialista a fim de que floresçam as classes econômicas e suas lutas.
Também em chaves weberianas, mas com ênfase oposta, Sérgio Buarque de Holanda acusa o inchaço do privado do particular em face do público. Nessa leitura, é preciso instituir a lei, o direito, as instituições públicas contra o arbítrio cordial e particular. Então eles vão jogar assim, tipo, meio que o Estado e o direito eles têm que servir para a população, não para o privado. Só que para isso o Estado e o direito deveriam, né, não deveriam ser o que são. Para Faroro, seria necessário quebrar a velha lei e o velho direito para erigir um novo modelo do mesmo, mas agora ajustado à dinâmica da burguesia e do povo. O liberalismo frágil brasileiro é o ponto de partida e de chegada de Holanda e de Faroro. Sim. A gente tem até aqui uma citação do Raimundo Faroro. Existe um pensamento político brasileiro, pela editora Ática, onde ele diz: a ausência do liberalismo, que expressa uma dinâmica dentro da realidade social e econômica, estagnou o movimento político, impedindo ao se desenvolver, abrigasse a emancipação como classe da indústria nacional. Seu impacto revelaria uma classe, retirando da névoa estamental na qual se enredou. Interrompida ficou, em consequência, a luta do produtor na crise do sistema colonial e do produtor quando a Revolução Industrial penetra o país. Vamos dar um pulo aqui pra frente. Chegar-se a um ponto em que o que fosse democrático pressuporia o espaço dos direitos e garantias liberais ampliáveis socialmente. A democracia, numa fase mais recente, partiria de um patamar democrático, de base liberal, como valor permanente e não meramente instrumental. O quadro seria, em outra paisagem, o nível europeu, sem que uma reivindicação, por mínima que seja, vale toda a estrutura de poder. O Estado seria outro, não um monstro patrimonial e estamental autoritário que está vivendo na realidade brasileira. Então, para eles, o positivismo, fragilizado e hipertrofiado conforme a visão de cada qual, é o que deve se ajustar e por se tratar o que se almeja. Tal caminho de leitura sociológica sobre o jeito brasileiro, reformista, é a busca do positivismo da cidadania liberal capitalista em melhor ou mais eficiente medida. E aí a gente já matou os positivistas, família. Cara... deu menos de 2 horas lendo aí, foi de boa, foi tranquilo. Infelizmente eu não pude gritar nesse final de live, talvez eu mude o horário da live, enfim, eu não vou mudar por enquanto porque minhas aulas começam mês que vem e aí eu vou ter que mudar tudo de uma vez, tá ligado? Mas eu vou tentar começar tipo umas 7h30 agora, a partir de segunda, é isso. E por que eu quis fazer o positivismo hoje junto, família? Deixa eu explicar pra vocês. Mas, semana que vem, é estranho, né, velho? É estranho. Semana que vem, a gente vai transmitir em live, acho que na terça ou na quarta, eu aviso antes, o episódio com o Leonardo Pericles. E eu vou estar de comentarista no nosso episódio. Pode crer? Então, família, amanhã é sexta. Eu acho que eu só vou fazer live no sábado. Acho que amanhã eu vou tirar pra descansar, tá ligado? E aí no sábado a gente se reúne aqui. E de sábado eu faço às 10 horas da manhã, tá? Já avisando. E aí, família, aproveitar que vocês estão aqui. Vocês querem ir pro Humberto Matos ou pro Namanguela? Namanguela tá com menos. Eu nem segui o Humberto Matos. Deixa eu seguir ele aqui. Mas vocês que decidem, vocês que mandam. Pra quem vocês querem que eu faça raid? Agora é com vocês. O Humberto está falando do Monark, parece. Vocês querem ir lá? Fazer a raid pra ele, então, família. Então, antes de encerrar, agradecer geral, lembrar das redes sociais, podcast, YouTube e Apoia-se, Pix, enfim, o que vocês puderem fortalecer aí, tá ótimo. Só de seguir a gente já ajuda grandão, família. Então, queria desejar uma boa noite antes de mandar a raid. Queria lembrar vocês para não saírem daqui, tá ligado? Eu vou fazer a raid até pra ele ver, olhar e falar, ó, Caverna Morcego aí, ó, notar a gente. Acho que ele segue a gente no... Nossa, eu fechei aqui, meu Deus do céu. Acho que ele segue a gente no Twitter. Deixa eu fazer aqui a raid então.
E novamente agradecer, desejar uma boa noite pra vocês, família. Muito obrigado por ficarem aqui comigo, tá ligado? Importante demais. Raide, Humberto, underline, Matos. E agora, um T ou dois T's? Um T só. Então, até mais, família. Uma boa noite. Fiquem aí que vocês vão direto pra lá, tá?